Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília. Tudo bem com você? Tudo na paz do Senhor? Que bom, ótimo, que bênção. Muito bom saber que você está bem, que você está aqui conectado, sintonizado na Rádio Manaim. Queridos, amanhã será o casamento do Marcos e da Deise, esse casal abençoado aí de Alagoinhas, na Bahia. O Marcos é filho da irmã Lívia. Ei, Lívia, paz do Senhor, tudo bem? Deus te abençoe aí na Bahia, tá bom? O Marcos e a Deise vão casar amanhã. Quem vai estar lá fazendo culto, né, de casamento, aquele culto de glorificação, é o pastor Bruno. O pastor Bruno é lá de São Mateus. O pastor Bruno é um excelente guitarrista. Meu Deus, só perde, não digo perde, né? Mas que é o mesmo nível, pastor Eduardo Mico da bateria, é o mesmo nível. Um abraço, pastor Bruno, Deus abençoe, viu? Um abraço aí ao casal, o Marcos e a Deise, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, esse matrimônio, e vai ser uma bênção, que haja salvação de vidas no casamento de vocês amanhã, tá bom, queridos? Que Deus abençoe a vocês. Amanhã também é aniversário, aniversário da irmã Aparecida. A irmã Aparecida é esposa do pastor Carlos Batista, conhecido carinhosamente pastor Carlinhos. Aliás, recentemente o pastor Eduardo Mico esteve até em São Mateus lá com o pastor Carlinhos, e amanhã é aniversário da irmã Aparecida, uma pessoa generosíssima, uma boníssima. Meu Deus do céu, a irmã Aparecida é daquelas pessoas que são assim, espetaculares, uma pessoa educadíssima. Conhece o pastor Eduardo? Sim, estive lá com o Carlinho, com a irmã Aparecida. Um abraço pelo aniversário dela, né? Dela. Deus abençoe a irmã grandemente, e o pastor Carlinhos também. Meu Deus, gentleman. Amém. Um abraço, irmã Aparecida, que o Senhor continue abençoando a sua vida, viu? A irmã Aparecida orou mais de 20 anos pela conversão do pastor Carlinhos. Orou mais de 20 anos. Vou falar mais de 20 para não errar, mas mais de 20 anos. Não desistiu dele. E o Senhor não desistiu também. E hoje o pastor Carlinhos, olha que coisa boa. Meu Deus. Pastor amado, né? Querido. Não, muito querido de São Mateus, né? Muito querido mesmo ali naquela região de São Mateus. Um abraço, meu querido pastor Carlinhos, um abraço, irmã Aparecida, parabéns pelo seu aniversário, viu? Quero mandar um abraço também à irmã Cristiane, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, que está aniversariando hoje. Parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe, feliz aniversário. Bom, vamos dar início ao nosso pós-madrugada de hoje. Vou pedir o nosso 02, o nosso irmão Josias Nunes, para colocar na tela, por favor, Josias, o texto de hoje, que está em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Que diz assim o texto. Obrigado, é isso mesmo, tá aí na sua tela. Diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A palavra aqui, esforçai-vos, aqui no original hebraico, na minha Bíblia aqui, não afrouxe, não se fragilize. Olha só. Mas esforçai-vos e não desfaleçam, e não afrouxar, não cessar, não se fragilizar as vossas mãos. Mão fala de trabalho, fala de obra, porque a vossa obra tem uma recompensa. O pastor Eduardo até entrou um pouquinho no assunto aqui na mensagem, mas o rei naquela época era o rei Asa. E o Senhor Deus, ele conhecia o perigo que ameaçava o reino dele, onde ele estava. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio num momento importante sobre o profeta Azarias, que transmitiu a mensagem de Deus. E o que eu estou falando está no verso 2. Quando fala assim, o Senhor, ele saiu ao encontro de Asa. Quem? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu, ou seja, Azarias saiu ao encontro do rei Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vocês estão com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. No original hebraico aqui, quando ele fala assim, se o buscardes, o achareis, ele, Adonai, deixará ser achado. Ele deixará ser achado. Olha que coisa gloriosa.
Se o buscardes, ele se deixará ser achado. E os versos 3 e 6 retratam o resultado daqueles que não buscam o Senhor. O verso 3 diz, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Meu Deus, que coisa triste. E sem sacerdote que o ensinasse. E sem a palavra. Estava sem Deus, sem o sacerdote e sem a palavra. Aí no verso 6, diz assim, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Estavam angustiados. E é assim que fica a pessoa que se encontra longe de Deus. A alma fica angustiada. Você não sabe para onde ir, qualquer caminho é caminho. Não é? Mas o Senhor diz assim, olha, se você buscar o Senhor, ele se deixará ser achado. Então o profeta deixa claro ao povo que Deus sempre será voltado ao fiel, pastor Eduardo. Mas se o povo deixar, o Senhor também os deixará. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber. A história de Asa, descrita na palavra, né? Em outros momentos aqui também, mostra um rei que ele abriu mão de toda uma estrutura que já estava estabelecida quando ele chegou, e ele voltou à experiência dele com o Senhor. Ele começou bem, né? Ele começou bem, tirou tudo aquilo ali que não agradava ao Senhor. Inclusive, a palavra fala que a sua mãe, que era a rainha, tinha construído um ídolo ali para que fosse adorado. E ele falou, não. Ele destituiu a mãe. Destituiu a mãe, acabou com o ídolo. Ou seja, o temor a Deus naquele momento ali falava mais alto na vida dele, né? E a consequência daquilo ali era que o povo, como você acabou de dizer, não servia mais o Senhor, não tinha mais o sacerdote ali. A palavra tinha morrido. Verdade. Então, a consequência disso, né, uma coisa vai puxando a outra. Era um povo angustiado, um povo aflito. Um abismo chama outro abismo. Né? Então, a situação deles ali era exatamente essa. Mas, como você bem disse, Kleber, o povo, quando ele se voltava ao Senhor, ele tinha resposta. Então, às vezes, nós vamos observar assim, podemos dizer que a pessoa, às vezes, ela cai numa debilidade espiritual, ela cai numa situação de frieza, ou por algum motivo se afastou da presença do Senhor. Mas não quer dizer que Deus morreu para ela. Ele está à disposição do homem. O homem falhou, vai aos pés do Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, né? E o povo percebeu isso. Então vem o profeta aqui e fala, esforçai-vos. Eu entendo até aqui, Kleber, que assim, não é ficar se lamentando, porque eu me afastei, porque eu não estou mais na igreja, porque eu desanimei. A palavra do Senhor é contrária a isso. Esforçai-vos. A porta da salvação está aberta para o homem. A oportunidade não se fechou para o homem, ainda. Ainda. Porque vai se fechar. O tempo da graça, ele vai se findar. E a palavra do Senhor hoje para o homem é: esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, né? Eu não vou entrar aqui no restante do versículo, até para deixar para os pastores aqui comentário também, mas tem assim, o seu trabalho, o seu empenho tem uma recompensa. Tem um resultado na vida do servo. Quando ele se empenha, se dedica, ele busca o Senhor de todo o seu coração, isso tem uma recompensa, né? Aleluia. E pastor Gedair também conosco aqui nessa manhã, quando ele fala assim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele, se o buscardes, né? Ser forte aqui não é, o pastor até colocou na mensagem, né? Você não é na sua força, é você ser intenso no Senhor, no hebraico. É você ser intenso em Deus, ser firme. É como o rei Asa colocou, ser firme na palavra. Aquilo que o Senhor falou, ele defende com unhas e dentes. Isso é ser forte em Deus.
E ele diz, não desfaleçam. Desfalecer aqui é relaxar, é desanimar, é afrouxar a mão, né? Então, não desfaleça. Seja intenso na obra do Senhor. Se o Senhor mandou fazer, vai lá e faça, né? Essa semana é culto ao meio-dia, então vamos ao culto ao meio-dia. Essa semana é oração madrugada, então vamos à madrugada. Foi isso que o rei Asa, ele fez, esforçar, estar pronto para servir a Deus. Na nossa vida, quer ver uma coisa? Na nossa vida, muitas pessoas se esforçam para entrar na faculdade, não é? Não é verdade? Se esforçam para ter uma família, para ter um emprego, se esforçam. O pastor Eduardo trabalha numa empresa, ele se esforçou para entrar. Ele entrou assim, quer trabalhar? Não, claro que não. Ele se esforçou para entrar, para trabalhar. O senhor também, todos aqui, nos esforçamos para estar no nosso trabalho. Como não nos esforçarmos pela obra do Senhor? Né? É isso que ele está falando. Ser intenso. Né? Não é aquele crente mais ou menos. Né? Esforçai-vos, porque a vossa obra terá uma recompensa. O Senhor, ele já nos pagou antecipadamente. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Paz, Senhor, pastor Judaí. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores da bancada e também aos nossos amados que estão conosco neste pós-madrugada, né? É interessante, Kleber, porque até o diácono Ailme, participando aqui com a gente, mandou essa contribuição falando sobre a palavra, né? A força da palavra de Deus na nossa vida. Então, nós temos essa questão de esforçar aqui, não é meramente um esforço só humano, né? Não é que a palavra de Deus aqui, não, como muitos acham, uma palavra de autoajuda, não, a força está dentro de você. Não é isso, não. Mas dizendo o seguinte, que a força do Senhor é que nos sustenta. Quando nós buscamos e a palavra de Deus, ela está em nós, lembremos do que o Senhor falou até para os próprios jovens, né? Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Então, quando a palavra de Deus está em nós, nós somos fortes, porque a nossa fortaleza vem da palavra. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor Daí, posso só ler um texto aqui vontade, sobre isso querido. que o pastor está falando? Diz assim, lá em Efésios 6,10, fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Jesus. Muito, muito interessante. Mas é interessante que... por que novamente o profeta veio falar com Asa? Por que nesse momento o profeta veio falar com ele? Porque ele tomou uma decisão, como os pastores já mencionaram, Kleber também falou, de servir ao Senhor, de abolir, de acabar com aquela idolatria que o povo estava vivendo. E isso fez com que viesse um grande exército contra ele. 1,5 milhão de pessoas só. Não é? E ele tinha metade disso, 580 mil. É isso. 300 mil isso mesmo. com lanças e arcos e outros. Isso, somando mais tudo, 280 500 de Benjamim. Exatamente. Então, 580 mil homens aí contra 1,5 milhão. Então, vê a proporção, né? Então veio o rei Etíope, né, contra ele para poder... E aí vem o agir de Deus. Vem o agir de Deus, a vitória que o Senhor deu. E depois dessa vitória vem justamente o profeta para falar com ele. Foi logo após a vitória, em seguida. Logo após. Isso mesmo. Então nós precisamos entender, primeiro, que o fato de nós definirmos a nossa vida com Cristo não é garantir que nós não teremos mais problemas. Certamente oposições virão, mas o Senhor é nossa vitória. Aleluia. O Senhor é a garantia de que seremos vencedores. Mas também há um cuidado do Senhor em nos dizer que é necessário permanecer nessa posição. Por isso, o esforçar aqui, eu entendo, continua na força. Não desfalecer é justamente isso, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.
E qual recompensa é essa que o Senhor tem para nós? Kleber, a recompensa é a salvação. A recompensa É o salário, né? é o nome escrito no livro da vida. É uma vida de intimidade com Deus. Muitos podem pensar assim, e Paulo fala sobre isso já, o apóstolo Paulo dizendo que se nós buscarmos ao Senhor apenas para esta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. Portanto, essa recompensa aqui, o Senhor não está dizendo que a recompensa será um carro novo, uma casa nova. Não, a recompensa maior que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. E as demais coisas nos serão acrescentadas no tempo do Senhor, no momento que o Senhor quiser. Mas o mais importante para nós é que a salvação, a nossa recompensa, aleluia, né? E me referindo novamente a Paulo, já terminando aqui meu comentário, Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E a coroa da justiça está preparada não só para mim, mas para todos aqueles, né, que amam o Senhor. Então que essa coroa seja a nossa recompensa. aleluia, aleluia. Vou chamar aqui o diácono Anderson, que gosta desse tema, eu sei que gosta desse conteúdo. O nome Azarias em hebraico é Deus me ajudou, Deus é minha força. É o nome do profeta, né? Uhum. E ali estava exatamente isso, não é coincidência. Deus estava querendo ajudar o povo a sair daquela situação, que estava angustiado. Eles viviam adorando vários ídolos, pagãos, aquela confusão. Não tinha mais sacerdote, a palavra estava esquecida. Não tinha paz, né? Não tinha paz, não tinha nada. E aí, o significado desse versículo é que ao nos esforçarmos e não desanimarmos em nossa caminhada, seremos recompensados por Deus. O profeta está falando isso, em outras palavras, né? E ele estava ali encorajando o povo a perseverar na fé e a confiar em Deus. E aqui o rei Asa, rei de Judá, ele ouviu o conselho do profeta de Deus. E nessa manhã, Deus está usando os seus profetas também, Deus está usando a sua palavra nessa manhã para renovar as forças de muitos que podem estar cansados, nessa hora angustiados, está vivendo uma vida sem paz. E nessa hora você está falando, olha, até aqui, você tem esquecido da palavra, até aqui você não tem paz, até aqui você está vendo uma angústia, mas se você me buscar, eu me deixarei ser achado. É a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor nessa hora. Como o pastor Eduardo colocou, ainda há tempo, a porta ainda está aberta. Glória a Deus. Deus ainda está usando de compaixão para restaurar e colocar o homem de pé. Basta tão somente agora ele se posicione. E qual o posicionamento aqui? É largar os ídolos. O que é ídolo? Aquilo que você está colocando Deus em segundo plano. Uhum. Né? Pode ser até, pode ser dentro da sua casa, pode ser um bem que você tem, pode ser um projeto de vida que você tem, que você está colocando acima de Deus. E o Senhor nessa hora está falando, olha, fazer prova de mim, deixa essas coisas para trás, porque até aqui não tem trazido paz para a sua vida, ou ao contrário, tem trazido angústia. Paz, Senhor. O Anderson Lacerda. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores aqui presentes, a todos os irmãos que estão conectados conosco nesta madrugada. Kleber, é interessante esse ponto que você coloca do buscar, porque talvez olhando de forma mais superficial, parece que o rei determinou. Então, porque o rei falou, porque Asa falou, todo o povo, né, fez. Obedeceu, né? Só que no capítulo 14, do verso 4, Asa ele fala algo muito interessante, que é a nossa realidade hoje. Que ele diz assim, capítulo 3, né, para entender melhor o contexto. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou... Desculpa, bosque aí é ídolo. Ídolo, isso, Original, perfeito. ídolo. Perfeito, os ídolos. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento.
Então, o que Asa fez? O que estava no alcance dele, ele fez. Ele, como rei, ele foi lá, tirou tudo aquilo. Só que aí ele vai ao povo e diz o quê? Busquem ao Senhor. E aí vem a nossa parte, aquilo que cabe a cada um de nós, né? A salvação, ela é individual. A experiência com Deus é sua. O esposo teve uma experiência, essa experiência é dele. A esposa precisa ter a sua, o filho, o pai, o irmão, e assim é. Porque a salvação, ela é individual. Perfeito. Você não vai atingir a eternidade baseado na salvação ou na experiência que um familiar seu teve. Tanto é que o pastor Eduardo colocou muito bem. Dentro da casa de Asa, houve uma pessoa que não entendeu, que foi a sua própria mãe. E ele quebra ali aqueles ídolos dela, tira ela do trono, né? Porque ela não atendeu. E isso me faz lembrar uma coisa, perdoe a intromissão, é que não há negociação nessa hora. Não tem. Nas coisas do Senhor. Não tem negociação. Não há como negociar. Não. A salvação é algo que é inegociável. Por quê? Porque o preço que foi pago, ele não é negociável. Como é que você vai negociar a vida do Filho de Deus? O sacrifício do Filho de Deus? Não tem negociação. A salvação, ela está ali à sua disposição. Só que é uma escolha individual. E Asa, ele deixa claro. Disse ele a Judá, busquem ao Senhor. Aí ele coloca, busquem ao Senhor, observem a lei e o mandamento. Ou seja, você precisa ter a palavra no seu coração, você precisa ter a palavra na sua vida, né, para que você possa observar essa palavra a cada momento, né, ouvir essa palavra a cada instante, porque só dessa forma você vai conseguir o quê? Ter acesso a Deus. Tudo que Asa estava dizendo para o povo é o seguinte, olha, a parte que estava ao meu alcance eu fiz. Agora, para você ter uma experiência com Deus, agora cabe a você. Você tem que buscar. E é interessante porque quando o profeta vem, aí ele fala assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. O profeta não está falando com Asa, o profeta está falando com o povo. O Espírito Santo nessa hora está falando com uma igreja. Está mandando um recado para o Ela povo. não está falando com uma pessoa, um líder. Ela está falando ao povo de Deus, a igreja fiel do Senhor. O que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa última hora? Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Por quê? Batalhas tem inúmeras. Cada qual tem a sua tamanho, tipo, cor, sabor, o que quiser. Tem variado. Mas o Espírito Santo, ele tem uma só palavra. Esforçai-vos e não desfaleça. E aí, quando estava encerrando aqui, quando estava falando não desfaleça, eu lembrei de um jovem, né, que ele usa essa mesma palavra para com um rei, que foi Davi. Quando Davi chega... Golias ali, né? Golias, quando Davi chega, ele vai até Saul e ele fala o quê para Saul? Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste. Eu irei, e o Senhor dos Exércitos será comigo. Ou seja, olha a palavra que Davi fala, não desfaleça o coração de ninguém. É a mesma palavra que o Espírito Santo está nos dizendo nessa manhã. Você não precisa desfalecer o seu coração por batalha, por inimigo, por gigante nenhum na sua vida. Porque o Senhor vai pelejar por você. Sabe essa palavra também onde ela está? No português a gente não consegue enxergar, mas no hebraico sim. Quando o Senhor vai na casa de Jairo, que a filha dele tá morta. Então quando alguém fala com ele, não incomode mais o mestre porque a menina já está morta. Um dos príncipes. Isso, o Senhor Jesus olha para Jairo e diz, não temas. Não desfaleça, a mesma palavra, a raiz é a mesma. Não desfaleça o seu coração. Exatamente. Não deixe o medo entrar, o temor entrar na sua vida. Não se fragilize, né? Não se fragilize. É porque quando entra esse temor, a tendência do homem é ele buscar um recurso e muitas vezes esse recurso não é no Senhor. Porque aonde tem o medo, a fé não consegue... Os dois ela não consegue funcionar. Perfeito. Você entrou o medo, você tirou a fé. A fé, ela anula o medo. Então, o que Davi tinha ali? Davi olhava aquele homem gigante, né? Preparado, cheio de armas, ele um menino, né? O que ele tinha na mão era uma funda e 5 pedrinhas que ele pegou lá. Ele tem que ter fé, mas a arma dele não era o que ele trazia, a arma dele é quem estava à frente dele, que era o Senhor. Então, na hora que vem, como o Senhor vira para Jairo e fala, se Jairo deixa entrar a notícia de que a sua filha estava morta,
o medo tomaria o seu coração. Aí por isso que Jesus fala para ele, ó, não desfalece. Isso. É o próprio rei Asa, né? Frente aos os dois exércitos, vamos dizer assim, ali é uma situação de medo. Sim. Como é que você tem 580 contra 1 milhão e pouco ali, né? Então, assim, ou é medo ou é fé. Uhum. Ele foi com a fé. Exatamente. Por isso que ele venceu, né? Se fosse o receio, não vou nem usar a palavra medo. Às vezes as pessoas têm aquele medo, não, eu tô receoso. Não, ó, é fé, viu? Não é receio, não é medo, não. É por fé. E o próprio Asa é interessante porque ele viveu os dois extremos. Nessa guerra contra o exército etíope, ele buscou o Senhor. Só que, porém, depois, passou um tempo, Israel fez guerra contra ele. Porque ali, naquele momento, era Reino Norte e Reino Sul. Isso. Os reinos eram divididos. Quando Israel fez guerra, ele já não fez a mesma coisa. Aí ele pegou os tesouros da casa de Deus, da casa do rei, e mandou para Ben-Hadad, que era rei da Síria, para que ele viesse fazer guerra contra Israel. Se uniu. Aí, da mesma maneira verdade. que um profeta foi nessa primeira batalha, um outro profeta veio na segunda batalha e falou com ele do erro dele. Então, quer dizer, mostra muito bem o que o pastor Eduardo acabou de dizer. No primeiro momento foi fé, Deus operou. No segundo momento, acho que ele teve medo. E aí ele buscou o recurso em quem estava ao seu redor e não em quem estava acima dele. E aí foi o erro dele. Aí foi o erro, porque na primeira batalha, no verso 11, diz, Asa clamou ao Senhor. E ele diz assim, Senhor, nada para te ajudar, ou seja, é pouca coisa, o Senhor pode tudo, Ó, fé. né? Que o poderoso quer de força, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aí o Senhor feriu os etíopes, enfim. Quando você confia no Senhor, é o que eu sempre digo, né? Você e Deus são sempre maioria. Não tem jeito. E tem um detalhe importante aí, Cleber, que na segunda batalha, né, o texto diz assim, então tirou Asa a prata e o ouro. Sim, aí... Tirou o poder, tirou a salvação. Aí já... Não tem como. É a Você derrota. pode até ter vitória. Você pode ter um bom emprego, um bom carro, você pode ter... Mas o tudo, fim... mas você não tem dado por Deus. E essa é a grande diferença. Nós não podemos perder essa comunhão com o Senhor. A Exatamente. comunhão com o Senhor não podemos perder. Perfeito. Deixa eu falar aqui com o pastor Moisés Brasil, também conosco aqui. Pastor, são muitos aprendizados aqui, ensinos nessa manhã, né? O Riasa, ele retirou ali os ídolos, pastor, até o pastor Eduardo falou, né? A mãe dele não negociou, ele não tolerou a idolatria e a apostasia no seu reino. E ele fez questão de erradicar, de tirar toda a adoração falsa. E isso fez a diferença, porque o resultado foi uma época de paz. Paz do Senhor, pastor Moisés. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, os pastores aqui da bancada, aos nossos ouvintes, né? Mais uma vez uma alegria, estamos aqui aprendendo cada vez mais, né? Com a palavra do Senhor, né, Kleber? É verdade. Uma riqueza muito grande. Exatamente, aquilo que, o momento que Asa vivia, ali, Asa era rei de Judá, né? Rei de Judá, então ele reinava um país, né? E a situação que ele assumiu, deixado por herança de reis que não seguia os mandamentos do Senhor, né? Não seguia a lei do Senhor, trouxe várias situações, vamos dizer, ruins para o povo, né? O homem se afasta de Deus, aí vem as consequências, né? Então, o povo estava afastado de Deus. Interessante que havia, o verso 5 fala assim, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes. É o que nós vivemos hoje, né? As perturbações da alma, né? Então, a alma, ela está perturbada. Por quê? Porque o homem se afastou do caminho do Senhor. Mas quando Asa, né, ele coloca em prática aquilo que o profeta, né, o conselhou para ele através do Senhor, né, é o conselho do Senhor, no momento que vivemos de perturbações da alma, né, é aquilo que os pastores falaram, né, é o esforçar nessa hora, né, é o homem, a ação nossa, né, então a nossa ação agora é esforçar. Há um conselho do Senhor, né, então o profeta vem, através do Espírito Santo, né, nos envolve, nos aconselha nessa hora. Então agora depende de nós, né, nos esforçarmos. Então esforçar é encher de coragem, não desfalecer, né, quer dizer, não enfraquecer,
Então, é o conselho do Senhor para nós nessa hora. E as mãos falam do serviço, né? Aquilo que envolve o homem nessa hora. Então, vivemos um momento de grandes perturbações, né? Perturbações em todo sentido, que é a perturbação da alma. Estávamos comentando aqui, né, sobre isso, antes do pós-madrugada, com os pastores, questões de, às vezes, situações que nós nos encontramos, né? Pelos momentos da vida, né? Enfermidades, né, que passamos. São perturbações que vêm. Mas nessa hora, o conselho do Senhor para nós, né? Por isso que quem falou, não sei se foi o pastor Gedaí ou o pastor Eduardo, é que eles haviam acabado, quando o profeta chega para falar com o rei Asa, ele tinha acabado, foi o pastor Gedaí, tinha acabado de uma grande vitória que Deus tinha concedido ali. Só que o senhor estava falando que ele precisava avançar para novas batalhas que viriam, para novas vitórias. E a vitória de ontem não serve para a batalha de hoje. Hoje é uma outra batalha. Então você tem que estar preparado, fortalecido. Você não pode relaxar, você não pode desfalecer. Não. Só vamos ter sossego, a verdadeira paz. Hoje nós temos paz mesmo em meio às batalhas, mas a verdadeira paz mesmo só na eternidade. Enquanto estivermos aqui, é batalha todo dia. É isso aí. E o conselho do Senhor nessa hora, né? Esforçar. Isso. Não desfalecer nessa hora. É o servo de Deus estar atento, né? Aquilo que o Espírito Santo tem anunciado nessa hora. Porque as lutas não tem jeito. Nós somos, né? Estamos aqui. Não somos desse mundo, estamos aqui, né? De passagem. Mas vamos sofrer essas perturbações. A perturbação da alma. Nessa hora é o conselho do Senhor. É esforçarmos, né, as nossas mãos. Não desfalecer nosso coração. Confiar no Senhor. Aquilo que Asa fez. Obedeceu a voz do profeta, né? Da profecia. Nós obedecemos aquilo que o Senhor tem nessa hora nos anunciado, nos aconselhado, né? Então é esforçar e não desfalecer as nossas mãos, né? A nossa vida. Pastor Eduardo pediu a palavra, depois o pastor Gedaí. A irmã Renata, lá de Ouro Branco, Minas Gerais, ela fez um comentário interessante. Assim, Cleber, nesse momento aí do rei Asa, faltou profecia, revelação e mistério, como hoje também está acontecendo nos nossos dias. Muito bom, muito bom. Quando fala lá que ele não tinha mais o verdadeiro Deus, e não tinha o sacerdote e não tinha a palavra, não tinha a lei, né? Ela fez essa ligação. Muito bom. Eu só queria ler algumas contribuições aqui, Kleber. O irmão Evandro, ele traz aqui, vou fazer um resumo aqui para não tomar tempo, mas ele fala assim: a salvação, ela não é garantida pelo esforço humano, mas o Senhor nos convida a nos empenharmos, né? Porque a salvação é pela graça. Então, trazendo, acho que alguns dos irmãos já falaram aqui, o pastor Gedaí falou, não é um esforço físico, né? Mas é o esforço da alma, né? Não deixar a alma esmorecer, Isso. é buscar a presença do Senhor. A irmã Wanda também contribui aqui dizendo o seguinte, que o esforçar é no Senhor Jesus, nas armas celestiais, nos meios de graça, se tomarmos posse com o nosso olhar da eternidade, com o nosso olhar para a eternidade, vamos ter sempre o vigor para que possamos resistir às adversidades. Né? A irmã Lívia aqui também mandou contribuição hoje, Kleber. Ó, A Lívia é lá de Lagoinhas? não, a Lívia é lá de Bairro República. Ah, tá. Ela fala assim, né? Sede firmes e constantes, né? Em um outro texto, quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Né? Então, o empenho, o pastor Se esforçar Moisés até falou, né? O empenho é constante. Você também acabou de citar. É uma batalha, está empenhado, fortalecido no Senhor, no poder do Senhor, não é na nossa força, né? Eu entendo até que quando na segunda batalha que vocês citaram aí de Asa, foi o momento que ele estava mais confortável. E por isso não pode Aí relaxar. ele falou assim, não, eu vou pegar, não preciso do Senhor agora não, eu já sei como fazer. Eu tenho os recursos. Eu tenho os derrota. recursos aqui, eu tenho um Esse é amigo. o erro. Ó, Né? a Eu derrota. tenho um rei amigo aqui. Né? E o rei da Síria foi exatamente que depois cercou Jerusalém lá com Senaqueribe. Como né? diria aquele muito amigo. Um muito amigo, né? Uma hora ajudou, mas depois cercou Jerusalém. É o que o Então, inimigo faz. então assim, né? O esforço é no Senhor. E a Isso. dependência é constante no Senhor. Perfeito. Pastor Gedaí, por favor. Seguindo essa mesma linha, aproveitando, né, até a boa participação da irmã Lívia aí, é ser constante, né? O senhor fala a respeito
nós vamos ver nas cartas também, já quando se refere à igreja, o Senhor fala o quê? De aquele que perseverar até a morte. Então, essa constância, ser de firmes e constantes, é que faz a diferença. Pois nós estamos vivendo, e o que o Senhor não queria, justamente de Asa aqui, do povo, é que o povo vivesse essa variação. Uma hora está bem, outra hora está sem força. Não, uma hora eu confio no Senhor, outra hora eu não confio no Senhor. Então, o Senhor antecipadamente, ele avisa o homem. Então, voltamos a falar aquilo que o Senhor tem nos dito nessa última hora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque se Asa desse lugar e guardasse no seu coração a profecia, certamente, teria a vitória. Não, pois não, pastor Eduardo, pode ficar à vontade. Só nisso que você está falando, o versículo também. aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, Isso. sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes e constantes. Firmes e constantes. O que o Senhor falou? Qual foi a mensagem agora? Não é essa também? Né? Esforçai-vos. Não desfaleça, quer dizer, seja firmes, depois seja constantes, porque a obra tem uma recompensa aqui, o Senhor falou a respeito também. Então, assim, essas características, Cleber, precisam ser inerentes a nós. Essa mensagem que nós podemos deixar aqui. Talvez, querido irmão, você esteja vivendo uma ausência de paz. E o povo estava sem paz porque, se você não estiver com o Senhor, Ele é o príncipe da paz. É o nosso Sar Shalom, príncipe da paz. E paz não é um sentimento, como muitos pensam, sabe, Kleber? Há muitas pessoas assim, eu tô num sentimento de paz, sabe? Não, paz não é um sentimento. Paz é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor diz, eu vos dou a minha paz, eu vos dou a minha presença. Eu não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é apenas sentimental, momentânea. A paz do mundo é a ausência de problemas. A paz do Senhor é que em meio aos problemas, você tem a paz. Em meio aos problemas. É a luta diária, como você falou, que não vai parar, né, Kleber? Então tivemos aqui. Mas, se você tiver com o Senhor, você tem paz. É a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Ele fala, irá a minha presença para te fazer descansar. O pastor Moisés falou a respeito de uma experiência, né? Que de um irmão, né? Que estava com a sua filha, passou praticamente um ano, né? Com a sua filha no hospital. Mas esse irmão teve paz. Por quê? Porque o Senhor tinha falado com ele antecipadamente, pode abraçar sua filha, você vai ficar um tempo sem poder abraçá-la, mas quer dizer, mas a revelação trouxe paz, o Senhor está no controle, o Senhor vai. Aí vem o descanso, né? Aí vem o descanso, né? Porque o Senhor está no controle. Interessante, pastor Judei, que tem um salmo de Davi 29:11, diz assim: o Senhor dará força ao seu povo, glória a Deus. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Jesus. Olha o que Davi fala, exatamente as duas colocações, né? É a força e a paz. A força que vem do Senhor e a paz, ela é colocada como a recompensa que está lá no Crônicas. Dará recompensa. É a paz, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a nossa recompensa. Não existe recompensa maior do que sentir que Ele está conosco, né, travando as nossas batalhas e nos dando a paz. A paz que excede todo entendimento. Exatamente. Não é um entendimento humano. E precisa, assim, o esforço nosso, né? Você tem um conselho do Senhor, a ação do Espírito Santo nessa hora, nos aconselhando. Agora precisa ter a ação do homem, né? Nossa ação. O esforço, tem que nos esforçar. Sim, é a nossa parte. Buscar o Senhor, jejum, oração, madrugada, ler a palavra. É a nossa parte. É a nossa parte. Eu posso, mas só me permita, assim, quando o senhor fala de esforço aqui, a gente só precisa, assim, deixar uma observação. O senhor não quer sacrifício de ninguém. Sim.
Porque Obras. alguns ouvintes podem, não, vamos fazer um sacrifício. Não, não é sacrifício, Boas é obras. obras. Não é. Uhum. O que o senhor está falando disso, o esforço aqui, é atitudes, né? É você Exatamente. Isso. Atitudes Zaqueu, que às vezes por exemplo. contrariam Zaqueu. a razão. Zaqueu queria ver Jesus. O que ele fez? Subiu numa árvore. Mesmo. Ele Fez era a um parte homem dele. poderoso, um homem que tinha como chegar e mandar, ó, vem entrar na minha casa, janta comigo. Mas não, ele fez isso aí, ele se esforçou. Você imagina um homem naquela posição dele, subindo numa árvore só para ver Jesus. Essa era a intenção dele. Jesus, quando passa, ó, desce depressa que eu vou entrar lá na sua casa. Isso aí, a ação dele aí foi descer da árvore, né? Isso. Foi a ação. Foi tirar os Conselho do limites, Senhor. né? O conselho do Senhor. Desce depressa que hoje convém pousar em sua casa. Foi o convite do Senhor. Aí com a ação dele, desceu depressa. E ele não recebeu o Senhor na sua casa. E ele não usou o seu poder, né, a sua autoridade, né, para delegar a alguém que trouxesse Jesus para ele ver. Ele era um homem limitado. A palavra fala que ele era um homem de baixa estatura. Mas ele tinha autoridade, né? Ele era um homem era um homem rico da região. Mas não, ele usou no seu próprio esforço, né, como o pastor colocou. Subiu e desceu depressa. Então, Lembramos aqui de Jairo também. Jairo, a Bíblia me disse que ele se prostrou, mas ele se esforçou e foi até o Senhor. mulher do fluxo de sangue. Teve atitude, postura. É esse tipo de esforço. É você se aproximar do Senhor. É se aproximar. Mais um texto aqui Claro. que fala sobre isso. Eu nem lembro mais quem foi que me mandou aqui agora no WhatsApp, tá? Mas Salmo 31, 24 fala assim: esforçai-vos e ele fortalecerá o glória. vosso coração. Glória a Deus. Vós todos que esperais no Senhor. Esperar no Senhor aqui é fé. É fé. Né? É monar. Então, fé. E voltando lá no Isso. Apocalipse, né, que estamos estudando, né? Você tem lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ação. A ação do Espírito Santo. Bater na porta, né? Com a nossa ação, Abre. abre a porta. Ouvir e abrir a porta. Ouvir, abrir a porta. A irmã Sueli, lá de Brasília, disse assim: Kleber, que interessante esse aprendizado hoje. Ontem, enquanto eu aguardava a oração por família no culto, na igreja, estava meditando nessa passagem sobre o rei Asa. E hoje é o assunto do pós-madrugada. Que bênção! Isso mesmo, é o Espírito Santo. O irmão Roberto, lá de Ouro Branco, mais um irmão de Ouro Branco, né? Disse assim: Kleber, hoje eu e minha esposa acordamos 4h30 da manhã, que a nossa filha passou mal, né? E o Senhor nos deu uma bênção. A nossa filha melhorou. Fomos à madrugada presencial, frio de 7 graus. Meu Deus, lá tá mais frio do que Santa Teresa. Recebemos uma bênção e agora estamos ouvindo o pós-madrugada, completando aquilo que aconteceu na nossa vida hoje. Esforçai-vos. Ele está falando aí que com relação, mesmo a filha passando mal, melhorou. A gente podia falar: não, você passou mal, vamos ficar em casa, né? Vamos buscar, né? Vamos buscar, vamos glorificar o Senhor. É isso, esse é o entendimento, né? Esse é o entendimento. Tem um outro detalhe que eu achei muito interessante, tá aqui no meu WhatsApp. Antes disso, me perdoe. Antes disso, quero mandar um abraço ao pastor Márcio, lá de Xanxerê, em Santa Catarina. Ele, mais alguns irmãos, um ônibus com 52 voluntários, 5 pastores, 2 ungidos. Eles estão lá no Porto Alegre. Eles estão fazendo a limpeza e a restauração de casas dos irmãos que tiveram perdas e também de igrejas, não só da Igreja Maranata, mas igrejas também que estavam lá ao chão, e estão ao total de 60 voluntários, levaram donativos, e disse assim: Kleber, não esqueçam de nós, orem por nós aqui nesse trabalho, sim, e aliás, tem que ter cuidado, né? Porque agora que baixou a água aí, tá essa lama aí, tem muitos vírus, muitas enfermidades, muitas doenças, então tem que ter cuidado aí. Então temos que orar pelos nossos irmãos que estão lá fazendo esse trabalho maravilhoso. O pastor Peterson Favorete, ele disse assim: Kleber, a palavra esforçai-vos tem um sentido também de ser urgente. É urgente. E desfalecer tem um sentido de afundar, abandonar. E ele disse assim, ele fala assim: olha, a palavra assim... entendi aqui. A palavra é o iod, que é encontrado nas expressões que se referem às presilhas usadas nas beiras das tábuas que formavam as paredes laterais do tabernáculo. E quando o povo de Israel armava o tabernáculo no deserto, a vossa obra fala do trabalho e recompensa. Sim, esforçar isso, é você juntar as tábuas, é você realizar a obra, tapar as brechas, é isso que ele está falando. Entendi aqui.
E ele diz assim, outra coisa, precisamos nos esforçar de forma urgente, sem olhar para trás. O pastor falou isso. Quem tem a mão no arado não pode olhar para trás. Não afundarmos no mar desse mundo. Deus tem nos dado recursos através do Espírito Santo. É isso mesmo, para que permanecermos de pé. Permanecermos de pé. É isso mesmo. É você não afundar. Que esse mundo oferece. Não tem como a gente negociar a comunhão, a santidade, a nossa fé com nada, com valores nenhum desse mundo. Não tem acordo, não. Não tem acordo, né? A herança, o legado, esse legado que o Senhor nos deixou, de jeito nenhum, né? Queridos, são, meu Deus, 7h13 já, pastor Eduardo Míquio. Uma das coisas que nós aprendemos nessa palavra aqui com o Rei Asa, pelo menos nesse texto aqui, é que a santidade, a obediência à palavra e a adoração do Senhor, elas não podem, esse combo aí não pode ser abandonado em troca de nada desse mundo. Nada, não tem negociação. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem obediência à palavra não vão chegar aonde? Não é? E sem adoração ao verdadeiro Deus, não. Toda a nossa adoração é para o nosso único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então não tem como negociar isso. Kleber, eu acho que você resumiu aí esses 3 pontos e que precisam ser avaliados dia a dia na vida do servo, né? Porque muitas vezes essas aflições que foram ditas aqui, né, que o povo vivia, nós estamos sujeitos a elas também, né? Os dias são maus, dias trabalhosos, né? Eu recebi até uma contribuição aqui dizendo assim, né, aquele texto lá de João: no mundo tereis aflições, mas o Senhor nos chama a atenção, né, a nós nos empenharmos, a nós nos dedicarmos à obra do Senhor, né? A obra do Senhor, ela não é um peso, é onde nós encontramos o alento, a paz, a alegria da salvação, né? E às vezes as pessoas confundem a obra do Senhor, não, ir à igreja. Tem muita gente que vai à igreja e que não encontra isso, porque não entram na presença do Senhor, não entram no culto, né? Ficam alheios ao culto. Fazer a obra do Senhor, né? Não vou ser repetitivo aqui, mas aquilo que os pastores, os irmãos já disseram aqui, é aquilo que nos fortalece, né? É buscar a bênção do Senhor, buscar a paz do Senhor, viver a bênção do Senhor dia a dia. E a experiência que o povo teve aqui com essa, vamos dizer assim, com essa mudança do rei Asa aqui, quando assumiu o reino, trouxe a eles muitos benefícios, né? E nós não estamos aqui para contar benefícios desta vida. O nosso benefício único, exclusivo, é a salvação, né? As outras coisas, o Senhor vai acrescentar, né? Eu costumo dizer assim, busque a sua salvação. A certeza de estar preparado para o grande dia do Senhor. As outras coisas, elas são consequências da salvação. Perfeito. Elas vêm decorrente da salvação. São 7h17. Nós estamos aqui na reta final do nosso pós-madrugada. Para a gente finalizar, eu tenho uma mensagem aqui do meu querido irmão Andrews. Ele é militar e está lá no Amazonas agora. Ele diz assim: Kleber, no estudo das táticas, ele é do comando, no estudo das táticas de combate no exército, tem uma máxima aqui: mais difícil que conquistar é manter. Quando conquistamos um local, devemos nos posicionar e prepararmos mais ainda, ficar mais forte, porque o contra-ataque do inimigo vem forte. Então, temos que ir ao Senhor e lutar para estar ao seu lado, com dedicação, com oração, com busca constante das coisas ditas, reveladas pelo Pai, não é? Que a palavra viva. É isso mesmo, você conquistou, ok, avançou, então preparar, estar mais forte, porque vem outra batalha ainda maior. E é isso que o rei Asa estava falando aqui, que o profeta falou para o rei Asa. Você conquistou uma grande vitória contra os seus tipos, que o Senhor ajudou, mas prepara que vem outra aí. Então, você tem que estar forte. Um soldado não pode desfalecer as mãos numa batalha, não é verdade? Um médico cirurgião não pode desfalecer a sua mão na hora da cirurgia.
E nós somos os trabalhadores dessa obra. Nós não podemos desfalecer. O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com todos nós. Por isso, nós não podemos desfalecer as nossas mãos nessa hora. Por quê? Porque a obra do Senhor, ela foi paga com um alto preço. E o Senhor conta comigo e com você, para que possamos estar firmes e constantes na presença dele. Amém. Vou pedir o pastor Moisés para estar orando, por favor, me colocando diante do Senhor, aqueles irmãos que precisam de uma oração, de uma bênção, de uma vitória na saúde. Lembra aqui do pastor Walter Babo, nosso querido pastor. Lembra aqui dos irmãos que estão lá no sul do país trabalhando, dos irmãos lá de Xanxerê, os irmãos de Porto Alegre que sofreram perdas, né? Vamos orar? Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós voltamos a clamar pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus. Nós queremos instantes, Senhor, nesse momento de oração, apresentar, Senhor, as necessidades dos teus servos, Senhor, do teu povo, que necessita, Senhor, nessa hora, da operação do teu Espírito Santo, em favor, Senhor, do socorro aos teus servos. Queremos apresentar especialmente a vida do pastor Walter Babo, Senhor, estou servo ali, essa enfermidade. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, aquele que pode reverter todas as coisas. Tudo está em tuas mãos, Senhor, e nós colocamos o teu servo nas tuas mãos. Que o Senhor possa operar com poder, com graça na vida do teu filho. Os demais enfermos, Senhor, dos teus filhos, nessa hora, opera com poder, com graça, Senhor. Vá nos hospitais, nos leitos, Senhor, às vezes em casa. Seus teus servos acamados, põe em tuas mãos. Opere com poder, com graça, Senhor, nessa hora. Também queremos orar, Senhor, especialmente os teus servos ali, Senhor, aquelas lutas que tem enfrentado ali, Senhor, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Senhor, aquelas chuvas, Senhor, e agora o resultado, Senhor. Também os teus servos estão ali, um voluntário. O Senhor possa estar, Senhor, providenciando todas as coisas. Sabemos que o Senhor já tem estado ali, dando vitória. Que o Senhor possa continuar, Senhor, operando com poder, com graça na vida dos teus servos ali. Também oramos, Senhor, pelos teus servos aniversariantes. Que o Senhor possa estar também abençoando, Senhor, dando cada dia mais, Senhor, ano de paz na tua presença. Nós oramos, Senhor, e colocamos diante do teu altar essas necessidades no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, a ponto final aqui do nosso pós-madrugada, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Deixa eu começar aqui pelo pastor Eduardo. Assim, antes ainda, hoje é aniversário da filha mais nova da irmã Yara Melo. O nome dela é Aira, é isso? Ayara, não? Acho que é isso, né? Um nome difícil de falar, hein? Acho que é Aira, Aimé, deve ser isso. A filha mais nova da irmã Yara Melo, aí de Pernambuco, né? O Alagoas, do Nordeste. Um grande abraço, parabéns, que Deus te abençoe. Pastor Eduardo Míquel, estou com uma lista grande aí, vou começar pelo senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber. Bem, rapidamente aqui, deixar um abraço. Nós tivemos um grupo grande no Manaim, dos irmãos do Nordeste, né? Isso. Mas representando aqui a todos os irmãos ali da região do Nordeste, o pastor Luando, da igreja de Mirassol, o pastor Gilson, da igreja de Nova Natal, o pastor Almir, da igreja de Vilagem das Dunas, né? Um abraço, né? Recebemos um grupo de irmãos também. Eu conheço o pastor Luano também, tive o privilégio de conhecer lá em Natal, né? Isso aí. E os irmãos da igreja de Alecrim, irmãos da igreja de Mirassol, né? A gente teve a oportunidade de conviver com esses irmãos ali. Eu estou citando essas igrejas aqui desses 3 pastores, mas eles têm mais igrejas, né? Então as que eu anotei, mas os irmãos das demais igrejas desses pastores se sintam abraçados por nós aqui também. Um abraço também ao pastor Paulo, lá da coordenação de Sergipe, né? Estivemos juntos ali no Manaim, que o Senhor abençoe. Há pedidos aqui, a irmã Karina, de Amparo da Serra, e a irmã Luciana, da Flórida, que estão aniversariando. Amém. Que Deus abençoe essas 2 irmãs também. E por fim, a irmã Glória, ali da igreja de Itapuã 2, e a irmã Lúcia, né? Da igreja de Mata da Serra. Essas 2 são irmãs, né? Irmãs de sangue. Sim. Mesmo, né? Mas uma reúne a Glória em Itapuã 2 e a Lúcia em Mata da Serra. E um abraço também ao pastor Leonardo, que não pôde estar aqui hoje, né? Deve estar nos ouvindo.
E também um abraço aos irmãos ali da igreja de Bairro República. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Pastor Gedaí, obrigado pela participação hoje. E a irmã... Kleber, Pois não? um abraço para minha esposa, a irmã Lívia. Tá, né? perfeito. Está aqui participando hoje ali fora conosco. Deus abençoe a elas, meus filhos também, Daniel e Lucas. Amém. Só foi por pouco, hein? Quase. Quase. Pastor Gedaí Ferreira, a irmã Rita Patrícia está mandando um abraço. Eu falei, Kleber, o pastor Gedaí fez aniversário essa semana, não foi? Semana passada, né? Então aqui vai os parabéns da irmã Rita Patrícia, tá bom? E claro, Obrigado. nossa aqui também. Obrigado, querido. Então um abraço a todos os irmãos e aqueles que lembraram desse dia, né? A minha igreja local também, de Boa Vista 2, pela paciência comigo ali, pela forma carinhosa que os irmãos têm são muito festivos, então assim, prepararam uma surpresa ali para mim, foi uma bênção, uma bênção. A igreja muito carinhosa, né? Muito carinhosa. Especialmente as crianças, né? No jeito de falar, a sinceridade, então isso alegra muito os nossos corações. Um abraço para a irmã Rita, né? Que também me mandou aqui mensagem e deixou aqui uma lembrança. Muito obrigado, irmã Rita, pelo carinho. Um abraço também fraternal aos irmãos ali de Ponto Alto, representando ali pela irmã Divina, irmão Adair, sua família. Também o irmão Ailme e a irmã Edné. Irmã Edné, um forte abraço. Deus está no controle de todas as coisas e temos a certeza da vitória, né? Irmã Edné, o Senhor tem dado uma grande bênção a ela no tratamento, sua enfermidade, e tem sido motivo da nossa alegria. Amém, Kleber? Amém, querido. Mandar um abraço. Não é igual a lista é menor, né? do meu companheiro aqui, mas... É menor. É mais enxuta, né? Mas também. Mandar um abraço aqui ao pastor Max da Serra. Quem tá mandando um abraço é a irmã Fátima e o irmão Rodrigo, lá de Garanhuns. Hoje é aniversário dele. Parabéns, pastor Max, aí da Serra, aqui na Grande Vitória. Um abraço também à nossa irmã Tielô. A Tielô é nossa irmã Heloísa de Barcelona. Pois não, pastor Gedaí? Kleber, só para não perder a oportunidade, deixar aqui um abraço antecipado para minha esposa. No domingo ela completa mais um ano de vida. Ah, que maravilha. Então que Deus abençoe. Parabéns. Forte abraço e que o Senhor seja com ela. Como né? é o nome dela? Cristiane. A irmã Cristiane, isso. Parabéns. Deus abençoe. E sabe que o nosso abraço antecipado, tá bom? Feliz aniversário. Certamente teremos comemorações, bolos, né? Contamos com a boa vontade do pastor Eduardo Mick e a esposa, né, Lívia? Ele já antecipou, porque ele pode esquecer, entendeu? Já está garantido. Segundo, mandar um abraço também. aqui à irmã Suzana Soares, lá de Afogados, em Recife. Ela lembrando aqui que amanhã vai ter um mutirão lá no Manaim de Pernambuco. Os irmãos já estão trabalhando para deixar o Manaim prontinho para o próximo final de semana. O Anderson Lacerda, obrigado também pela vinda aqui nessa manhã, suprindo a necessidade aqui. Pastor Léo, né, que não pôde estar aqui, está em viagem. Pastor Jamil também, que está um pouquinho febril, garganta arranhando um pouquinho. E o Anderson fez a gentileza de estar aqui conosco. Obrigado, querido. Paz do Senhor. Amém, Kleber. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? A gente ocupa só a cadeira aqui, né? Porque não dá para substituir, não tem como, né? Dá pra começar pela lista, né? Então, nem como. Mas, assim, pra gente é uma grande alegria, mais uma vez, poder estar aqui, né? E gostaria de mandar um abraço para as igrejas lá em Santa Teresa 1 e 2, né? Agora estão com o ministério do pastor Anderson. Uhum. Né? Então, agora nós estamos uma interação ainda maior lá entre as igrejas, né? Maravilha. Então, mandar um abraço lá para todos lá. Também mandar um abraço lá para a esposa, para Nice, para o Isaac, para a Bela, né? Que também estão curtindo o frio lá de Santa Teresa, né? Não posso deixar de lembrar da irmã Selma e do irmão Valdir, né? Estão sempre aí conosco, aí, acompanhando, né, a programação da rádio, não só a madrugada, mas a programação como um todo. Então, sempre que tem oportunidade, eles sempre me lembram, né,
manda um abraço lá pro Kleber e tô esperando ele aqui. Geremos. Deixa baixar o frio. E também mandar um abraço lá pra minha sogra e meu sogro, né? Penha e o Paulo Roberto. Aniversário de casamento. Fizeram aniversário de casamento. Isso. Deus tá renovando a paciência dela cada dia Amém. mais. Não é fácil, não. Sejam firmes e constantes. Exatamente. Eles estão lá na igreja junto com o pastor Abel, né? Marcelo Lá em Monteiro. Balneário. Isso. Então, mandar meu abraço a eles e mais uma vez agradecer. Pastor Moisés Brasil. Esse é o nome. Moisés Brasil, tudo junto. Obrigado, pastor, mais uma vez. Um abraço aos irmãos ali do bairro Expedito. Aliás, não é bairro mais, né? Como é que eles falam lá? A gente chamava do bairro Expedito, mas não é bairro Expedito. Antes era Morro do Expedito. Era Morro do Expedito. Agora é bairro Expedito. Isso. Então, abraço aos irmãos do bairro Expedito, Sotembo, Itaquari e adjacências ali. Exatamente. Mandar um abraço aqui para os irmãos, lembrando os irmãos de Caputira, Palhada e São Pedro do Avaí. Eu estive lá um período com um pastor lá, né? BR-262, onde Caputira, Palhada e São Pedro do Avaí. Mandar um abraço para os irmãos de lá. Mandar um abraço para os pastores da nossa área, ali de Jardim América, né? No nosso polo de Alto Laje. Também os familiares, né? Esposas, filhas. Mandar um abraço para o Danielzinho Santana, hoje é coordenador da América do Sul, né? E contei com ele no Manaim ontem, quando jovens. Trabalhamos junto como jovens numa grande empresa, né? Que maravilha. Temos oportunidade de estarmos juntos e orando o Senhor, né? Falando das bênçãos do Senhor. Também um abraço para o Cicinho, lá da Inglaterra. Foi um jovem que deu assistência aqui, está morando lá. Também o pastor Charles Marilene, que é pastor lá na Inglaterra. Mandar um abraço também para ele. Charles Bien. Amém? Essa Amém, querido. É a minha lista pequenininha. Muito bem, ponto final então no nosso pós-madrugada de hoje. Desejando a você uma excelente sexta-feira. Lembrando que logo mais à noite o nosso culto de glorificação ao Senhor, você é o nosso convidado para estar aqui na Rádio Manaim ou pelo YouTube, recebendo a sua bênção. A todos, a paz do Senhor Jesus.